Oi meninas e meninos, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, aqui é Bilu. Bom, você sabe que nós estamos fazendo, os estudos referente ao Novembro Azul. Nós estamos falando referente a alguns homens da Bíblia. E hoje nós vamos falar referente ao profeta Jonas. Aquele mesmo que tentou fugir do Senhor, ficou com medo ali, ficou temente e acabou que Deus mandou um peixe bem grande e engoliu ele ali. A coisa ficou feia para Jonas. Vamos conhecer essa história então? Eu te convido, vamos fazer uma viagem para Nínive e vamos encontrar ali com Jonas, ver o porquê que ele fez isso, o porquê que ele teimou em desobedecer a Deus. Convido você então a ligar. Você sabe que quando chega aqui já tem que estar com a Bíblia ali aberta na mão, com a Bíblia, uma canetinha, um caderno, para ir anotando, Eu gosto sempre que anotar as coisas referente aos estudos que eu faço, eu anoto tudo na minha Bíblia. E facilita para a gente. Às vezes alguém pergunta sobre um assunto, eu não sei, onde está Jonas? Eu nem sei, fica 2 horas ali, Então, se você coloca uma fotinho, coloca alguma referência na Bíblia, vai ser muito mais fácil. Olha o meu Jonas aqui, ó, que bonitinho. Então, eu anoto bastante coisa na minha Bíblia e eu gosto, para mim fica fácil porque eu sou visual. Eu não sou auditiva, eu sou visual, Então, vamos lá. Liga o teu Waze. O endereço que a gente vai hoje viajar é Livro de Jonas. Isso mesmo. E a gente vai ler ali o capítulo 3, versículo 1. Quer me acompanhar aí nessa linda viagem? Vamos aprender um pouquinho também, Aprender não ocupa espaço. Vamos lá. Nós vamos ler, por enquanto, o versículo 1, tá? E veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a pregação que eu te disser. E a gente vai ver na história que Nínive era uma cidade bem grande, era uma cidade de uma caminhada de 3 dias, E Jonas pregou em 1 dia apenas. Imagina o tipo de pregação que ele fez ali, Imagina o tipo de pregação. Jonas, ele teve um problema. A pregação dele falou pouco do amor de Cristo, falou pouco do amor de Deus. Ele exortou muito, mas muito aquele povo, muito. E nós vamos ver que aquele povo ficou muito temeroso com aquilo que Jonas foi pregar, a ponto do rei. Vocês lembram quem era o rei na época de Jonas? Era o rei Jeroboão II. E esse rei a gente vai ver 1 Reis, capítulo 14, versículo 23 ao 27. Não vamos olhar agora, mas você vai ver ali a confirmação quem era o rei, que era o rei Jeroboão, tá? E Jonas, ele evangelizou a cidade de Nínive como um profeta. Ele deveria estar feliz pelo fato do rei ter colocado a cidade toda em jejum, para que, quem sabe, Deus desviasse deles o furor por causa do mal daquela cidade, a violência que havia em todas as mãos daquele povo, E Deus viu a obra daquele povo, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que faria contra eles. Isso a gente vai confirmar no versículo... Vamos ler então do versículo 5 em diante, tá bom? E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Porque esta palavra chegou ao rei Jeroboão de Nínive.
E levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes e cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza. A gente viu que Mardoqueu também, né, quando Mardoqueu viu no último vídeo, que Mardoqueu viu que Amã poderia estar matando todo o povo judeu, né? Ele pegou, tirou as roupas dele, também rasgou as vestes dele e ficou ali com aquele pano de saco. E Mardoqueu passou cinzas no cabelo, né, em sinal de humildade, né? E aqui o rei Jeroboão II fez a mesma coisa. Levantou-se do teu trono, capítulo 6, levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes e cobriu-se de pano de saco, né? E assentou-se sobre cinzas. No versículo 7, e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandato do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homem, nem animais, nem bois, nem ovelhas provém alguma coisa, nem lhes dê pastos, nem bebam água, mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco. Olha só, os homens e os animais estarão cobertos de panos de saco e clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há em suas mãos. Versículo 9. Quem sabe se voltar a Deus e se arrependera e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Versículo 10. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Aí a gente vai ler um pouquinho, a gente vai ver o quê? Que Deus manda Jonas para a cidade de Nínive para profetizar contra aquele povo. E Jonas pegou pesado ali, falou: olha, em 40 dias Deus vai destruir todos vocês. Não vai sobrar nada de vocês. Deus vai destruir vocês em 40 dias. Essa história chegou no ouvido do rei Jeroboão II. E ele colocou a cidade inteira, todos, até os animais, para jejuarem, né, em favor de que Deus tivesse misericórdia daquele povo e não destruíssem ele. E o rei Jeroboão deixou uma ordem, ele decretou que vocês venham se arrepender dos seus pecados, né, porque vocês têm muito sangue. Essa cidade de Nínive não era muito à toa que Jonas não queria ir àquela cidade. Aquela cidade era uma cidade cheia de muita maldade. Bom, Jonas foi um profeta. Ele vivia numa cidade pequena, a 9 quilômetros de Nazaré, cidade chamada Gat-Hefer. Jonas aparece mais uma vez na Bíblia, no Novo Testamento. E no Antigo Testamento, ele aparece em 2 Reis, capítulo 14, versículo 25. Se vocês quiserem confirmar lá, dá uma olhada. Ele profetizou a expansão do Reino do Norte, que na sua época era governado pelo rei Jeroboão II, o rei mais próspero do Reino do Norte, que teve o reino mais longo, que foi 4 anos. Quer dizer, Jeroboão II reinou durante 4 anos. Né? A história diz que Jonas desce da cidade de Gat-Hefer, a 9 quilômetros de Nazaré, para Jope, às margens do rio Mediterrâneo. Hoje é a cidade de Tilative. E tinha um navio saindo de lá naquele momento. E Jonas decidiu não ir para Nínive e ele fugiu para Tarsis, que era bem longe dali.
Era um extremo ocidental dali, próximo da Espanha. E Jonas, então, tenta fugir de Deus. A gente vê, né, quantas pessoas tentam fugir de Deus, né? Deus sendo soberano, Deus sendo altíssimo, presente, onisciente, onipotente, né? Deus sabe todas as coisas, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, né? E ele tem poder, né, para tudo. Jonas quer fugir de Deus, né? E é impossível fugir de Deus, né? Quantas vezes você já tentou fugir de Deus, fugir dos olhares do Senhor? Mas não tem como, não existe nenhuma forma de fugir do olhar do Senhor. Onde você estiver, o Senhor está do teu lado. Jonas entra no barco, né, no navio, vai direto para o porão ali e dorme. E Deus manda uma tempestade. E ele é jogado no mar. Deus manda o peixe. Deus manda o peixe vomitar Jonas em terra firme. E Deus diz a ele: agora vai. Vai para Nínive. Clama contra aquele povo. Não resolveu nada. Não resolveu fugir de Deus. Uma das lições que Jonas deixa para nós: não adianta querer fugir de Deus. Eu imagino. Gente, eu quero ver. Olha, depois desses estudos que eu estou fazendo, tem muitos acontecimentos que eu quero rever quando a gente for para a glória com o Pai. Eu quero rever essas situações. Eu imagino a cara de Jonas. Poxa vida, eu tive todo esse trabalho e esse homem está aqui, me mandando ir de novo para Nínive. Mas é uma lição que a gente, né, aprende. Não tem como fugir do Senhor. O Senhor está em todas as partes. Não tem como esconder nada do Senhor, porque Ele sabe todas as coisas. Ele foi para Nínive, e Nínive era a maior cidade daquela época. Era uma capital mais poderosa, um império daquela época, uma cidade fortificada. Suas muralhas eram altas e largas, cabiam 2 carruagens ao mesmo tempo andando em cima daquelas muralhas. Podia andar sobre elas, chegava a quase 30 metros de altura. Tinha 1.200 torres onde ficavam os sentinelas. Não era uma cidade só grande, muito populosa, com um poder econômico e político muito grande, mas também ela era uma cidade perversa, uma cidade sanguinolenta, sanguinária. Os ninivitas eram os mais temíveis do mundo naquela época. Eram guerreiros, matavam e empilhavam cabeças na porta da cidade. Já para avisar, olha, vai entrar aqui? Pensa 1000 vezes, porque aqui o povo, os homens daqui não brincam. Então eles já deixavam um aviso ali, ó, com aquelas cabeças empilhadas na porta, para mostrar a maldade daquele povo. Imagina Jonas pequenininho lá, indo lá para aquela cidade. Ia virar pó na mão daqueles homens. Mas, a gente fala brincando, mas Jonas esqueceu que quem estava mandando ele, ordenando ele ir para aquele lugar, era Deus, o Todo-Poderoso, o Altíssimo, Soberano, Criador dos céus e da terra. Jamais ele ia deixar que algo de ruim acontecesse, porque Deus tinha um projeto, Deus tinha um plano na vida daquele povo e na vida de Jonas também. E Jonas se esqueceu dessa situação. Esse era o maior império do mundo. Jonas pensou, esse é o maior império do mundo, está conquistando todas as terras aqui ao redor. E conquistar é matar aqueles que, né,
viviam naquelas terras. Eles destruíam todo mundo para eles dominarem a terra. Jonas pensou, pode ser o nosso inimigo. E ele foge de Deus, né? Deus o captura dentro do mar e é sepultado, né? Jonas é sepultado ali dentro do ventre do peixe. E ele ali é chamado por Deus e Deus devolve a vida e o devolve a missão também. Tentou fugir de Deus? Não deu certo. Deus tirou ele do peixe, né? O peixe vomitou ele ali em terra firme e Deus falou, olha, você vai para Nínive e a sua missão tá na tua mão. Vamos falar aqui, missão dada é missão cumprida, né? Jonas não conhecia essa frase ainda. Nosso Deus dá a segunda oportunidade. Será que Jonas queria essa segunda oportunidade? Eu acho que não. Mas Deus deu essa segunda oportunidade para Jonas. Jonas vai para a cidade de Nínive e só prega juízo. Ele não prega misericórdia, não prega amor, não prega arrependimento. E aquele povo fica, Deus abre o coração daquele povo, Deus abre o entendimento daquele povo a partir do momento que Jonas começa a falar com aquele povo terrível e temível pelo mundo inteiro. Jonas não apresenta a solução de graça, de misericórdia. Jonas prega contra sua vontade e contra o desejo de que alguém ali se convertesse. Não houve um pregador que pregasse numa cidade com essa ideia, né? Todos se converteram e aconteceu isso em Nínive. Todos eles se converteram. E Jonas ficou triste com isso. Jonas quis morrer. Por 2 vezes Jonas pede a morte para Deus, porque Jonas não ficou feliz com a conversão daquele povo. Parece que Jonas queria ver mesmo a destruição daquele povo. Jonas não perdoou aquele povo pela maldade deles. Mas graças a Deus que nós temos um Deus misericordioso, né? Teve misericórdia de mim, teve misericórdia de você. E graças a Deus que Deus agiu dessa forma. Deus encontrou o coração daquele povo aberto, né? E aquele povo se arrependeu. Todos se arrependeram ali em Nínive, desde do rei aos servos mais humildes, todos eles. Os ninivitas, ao ouvir Jonas pregar, eles queriam viver e Jonas queria morrer. Jonas estava ali na contramão, né? Jonas estava na contramão ali da situação. No capítulo 1, Jonas queria fazer as coisas da sua maneira. E no capítulo 4, ele está de mal com a vida, querendo morrer. É o egoísmo, né? O livro termina com a conversão dos ninivitas e a rebelião de Jonas. Nós vemos aí 3 perigos básicos. Primeiro, levar a mensagem e não viver a mensagem. Perigo ali, né? Até para os nossos dias, esse perigo básico, né? Levar a mensagem e não viver essa mensagem. Precisamos ser o primeiro a ser transformado pela mensagem que vamos pregar aos outros. Essa é a primeira lição. A mensagem tem que agir em nós primeiro, em nosso coração, em nosso pensamento primeiro. O segundo perigo é se cansar da obra, a ponto de você não se alegrar da obra que você faz e desejar a morte, tornar-se um fardo para você mesmo. Esse é um perigo muito grande. E o terceiro perigo é fazer a obra de Deus, mas não se deleitar no Deus da obra. Eu gostei muito dessa frase, viu? Quem fala essa frase é o pastor Hernandes Dias Lopes. Precisamos tomar muito cuidado com isso. Precisamos nos alegrar com a obra que fazemos e com excelência
teremos bons resultados, porque Deus é o dono do resultado, não somos nós. Deus é o dono dos resultados. E nos alegrar com os resultados também. Jonas, ele não se alegrou com os resultados. Jonas, ele não quis que aquele povo se convertesse. Jonas ficou triste e irado com Deus, porque Deus converteu e perdoou aquele povo. Por que Jonas fica irado? Primeiro, pela conversão de Nínive. Ele não se alegrou, não ficou feliz pela conversão de Nínive. E a segunda, pela compaixão que Deus teve por aquele povo. Imagina um missionário, né, um profeta ir para uma cidade, né, e não ficar feliz porque aquele povo se converteu através da mensagem que ele levou. É um pouco insano isso, né? Se a gente for pensar, é insano. Foi o que aconteceu com Jonas. Ele pediu a morte porque ele ficou triste pelo povo ter feito jejum e oração ali, pelo povo ter se convertido, se arrependido do pecado deles. A primeira vez que Jonas orou 2 vezes. A primeira vez que ele orou pedindo socorro para Deus, para ele mesmo, para ele se salvar. E a segunda vez que Jonas orou foi para reclamar de Deus. Ele quer que o mundo gire em torno dele, né? Que as coisas aconteçam do jeito que ele quer. Tipo aquela criança dona da brincadeira, tem que ser do jeito que eu quero. Se não for do jeito que eu quero, eu não quero, mas eu não vou participar. Jonas fez isso, fez esse papelzinho aí de, né? Mas a gente vê ali, Jonas, ele foi para a cidade de Nínive, levou a palavra de Deus ali e quis a morte porque o povo se converteu. Ele não ficou feliz com a conversão daquele povo. A gente vê a diferença de Jonas com Paulo e Silas. Paulo e Silas foram açoitados, foram aprisionados, apanharam muito, ficaram presos durante muito tempo, muitas vezes eles foram presos. Em nenhum momento ali eles oraram para Deus fazendo chorinho. Ai, Senhor, por quê? Por quê? Por quê? Né? E aí Jonas faz isso. É meio insano, né? Jonas poderia pedir a morte se estivesse levando a palavra e ninguém estivesse se convertendo, se ninguém estivesse ouvindo ele, se ninguém tivesse se convertido. Mas não, Jonas pede a morte porque a cidade toda se converteu. E porque Deus foi misericordioso com aquele povo. Porque Deus salvou aquele povo. Porque Deus teve misericórdia e foi um sucesso a ministração, foi um sucesso a mensagem que Jonas levou para o povo de Nínive. Então Jonas estava fora do quadrado. Ele estava fora do quadrado. A gente vê o profeta Elias, ele chora também, ele ora e chora a Deus, ele fica triste porque ele achava que ali ele estava levando a palavra de Deus e ninguém estava ouvindo ele, ninguém estava se convertendo, né? E Elias fica muito triste, ele chora muito, ele busca a presença do Senhor ali. Senhor, ninguém está se convertendo, ninguém está te adorando, né? Nessa tristeza toda, Elias chora, totalmente diferente da história de Jonas, que teve uma reviravolta numa cidade tão perigosa, né? Com tantos sangues derramados ali de inocente, e Deus converte aquele povo através da mensagem de Jonas, e Jonas pede a morte. Por que Jonas pede a morte? Quais são as possíveis razões? Jonas prega destruição em 40 dias. E acontece a conversão do povo e Deus não destrói aquele povo. Parece até que Jonas desejava que aquele povo deveria ser destruído. Ele prega juízo e acontece misericórdia sobre aquele povo. Essa é a primeira questão.
A segunda, seu nacionalismo idolátrico. Acredita que só ele pode ser salvo. Sabe aquelas igrejas que a gente vê assim, que eles falam assim, que nós não somos irmãos, nós somos primos, né? Só a minha igreja salva. Se você congregar na minha igreja, você é salvo em Cristo Jesus. Se você não congregar na minha igreja, você não é meu irmão, você não é salvo em Cristo Jesus e Deus não está com você. Você conhece essa história? Jonas tinha esse nacionalismo de idolátrico, né? Que só a igreja dele salva, só a fé dele salva e Deus só vai salvar ele. E o terceiro nós vemos no versículo 4 e 5, vamos ler? Versículo 4 e 5. E disse o Senhor, é razoável esse teu ressentimento, essa tua ira, né? E Jonas silencia, não fala nada para Deus. Versículo 5. Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade e ali fez uma cabana e se assentou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Jonas ainda estava esperando, estava na esperança ainda de que Deus fosse realmente destruir aquele povo. Olha só isso. Versículo 6, e fez o Senhor descer uma aboboreira que subiu para cima de Jonas, para fazer sombra sobre a cabeça dele, e a fim de o aliviar do seu enfado. E Jonas se alegrou extremamente. Ele se alegrou extremamente, porque Deus ali colocou uma aboboreira em cima dele para proteger ele do sol. Ainda ficou ali, né, fazendo um papelzinho de eu sou o dono da brincadeira, se não for do jeito que eu quero, não estou feliz. Mas Deus enviou um bicho, Deus testando ele, né? Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira e esta se secou. Versículo 8, olha o que aconteceu. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas, é caso razoável que assim te enfades por causa de uma aboboreira? E ele diz, é justo que me enfade a ponto de desejar a morte. E disse o Senhor, no versículo 10, tiveste compaixão da aboboreira, no qual não trabalhaste, nem fizeste crescer, que em nenhuma noite nasceu e na outra noite pareceu? E não hei de eu ter compaixão da cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens que não sabem discernir entre a direita e a esquerda, e também muitos animais? Deus está falando aí, Jonas, você quer morrer porque a aboboreira nasceu num dia e morreu no outro? Você quer morrer por causa da aboboreira? Agora você não quer morrer porque eu poderia ter matado esses 120.000 homens e animais? Quer dizer, pela aboboreira você tem sentimento, agora pelos homens lá você não tem sentimento por eles? Você não os ama? No versículo 4 a gente vê, né, que Jonas se silencia e espera que Deus mude, destruindo a cidade, atendendo à sua vontade. Mas Deus se recusa a ser inimigo daqueles que constituímos nossos inimigos.
Deus não segue o nosso capricho. E Deus não seguiu o capricho de Jonas. Jonas, um profeta relutante e sem compaixão. A profecia que não se cumpriu em Jonas, capítulo 3, versículo 4, a qual fez Jonas desejar a morte pelo fato de ter ido a Nínive e pregar contra, mas seu povo se arrependeu. O rei de Nínive coloca todos para jejuar e se arrepender dos seus maus caminhos. O profeta, em 40 dias, o Senhor subvertiu essa cidade, ao invés de destruí-la pelos pecados do povo. E Deus viu a obra deles e como se converteram de seus maus caminhos e voltou atrás. A profecia. Eu sempre tenho falado aqui, a gente precisa tomar muito cuidado, né? A gente precisa tomar muito cuidado, porque às vezes a gente fala assim: eu não vou levar a palavra para aquele fulano. Eu não vou levar a palavra para aquela fulana. Aquilo ali não tem conserto, não. Ou muitas vezes a gente sente no coração de evangelizar uma pessoa. E aí a gente não vai evangelizar essa pessoa. Se Deus quiser, Deus converte ela. Nós vimos numa lição em vídeos passados que existem os anjos. Os anjos gostariam de ter essa obra de evangelizar as pessoas aqui na Terra. Mas a gente aprendeu também que o evangelismo está no nosso alcance e é obra nossa, para nós fazermos essa obra aqui na Terra. Deus não vai levantar anjos para vir evangelizar as pessoas. Esse é meu e seu serviço. Esse é meu e seu trabalho. Nós somos servos de Deus. E Ele espera isso de nós. E venhamos ter misericórdia, nós também, né? Muitas vezes a gente fala: Senhor, tem misericórdia de mim, né? Mas muitas vezes a gente não tem misericórdia do nosso próximo, né? A gente evita chegar perto, a gente não leva uma palavra, a gente não dá uma Bíblia de presente. Venho falar para vocês, existem na internet Bíblias pequenas que são bem baratinhas. Quem mora aqui em São Paulo, no ABC Paulista, em São Paulo mesmo, ou no interior mais próximo de São Paulo, existe uma avenida aqui em São Paulo chamada Conde de Sarzedas. Essa avenida, ela vende, é uma rua, né? Ela vende tudo quanto é tipo de materiais de evangelismo, livros, bíblias, tudo que você imagina para evangelizar, materiais bíblicos, materiais para igrejas, né? Chama Conde de Sarzedas, ela. E ali eles vendem Bíblias bem em conta, vende Bíblias assim de caixa, Bíblias pequenas assim, né? E de caixa, Bíblias baratinhas, que você vai pagar 5, 6, 7 reais cada Bíblia, né? Essas Bíblias que eu mostro para você, eu vou mostrar aqui, essa Bíblia é a Igreja Presbiteriana que vende para nós, né? Mas a gente tem essa facilidade da gente comprar essa Bíblia. Eu gosto de comprar essas Bíblias para estar evangelizando as pessoas. O que eu faço? De vez em quando eu falo isso para vocês no canal, mostro para vocês. Eu vou mostrar a foto aqui. Eu tenho a Bíblia sempre num saquinho de presente, né? E fora do saquinho de presente, eu deixo uma carta de evangelismo. E eu sempre falo para o Senhor, quando eu vou sair, eu falo para o Senhor: Senhor, se eu tiver que dar a Bíblia para uma pessoa, né? Entregar essa carta de evangelismo, me mostra qual é a pessoa. Porque às vezes a gente anda na calçada, eu estou dirigindo, a gente não vê a pessoa direito. Mas Deus toca no nosso coração: olha, você vai entregar a Bíblia para aquela pessoa, né? E eu já tive várias situações muito interessantes, a qual eu posso entregar para você um presente, eu posso te dar um presente de Deus, né?
Aí a pessoa pode, toda feliz, né? Eu entrego para a pessoa e a pessoa já vê a cartinha fora ali. Eu pego a Bíblia, tipo assim, a Bíblia está aqui de presente e a carta aqui. Aí a pessoa já vê que ali é uma carta. E o ser humano, ele é curioso, né? Então eu vejo assim, eu vou andando de carro e olhando no espelho, e eu vejo a pessoa para, o mundo para ela ali. E ela fica lendo o tempo todo, ela não para de ler a carta. Então, eu oro a Deus sempre para que Deus prepare essas pessoas e que eu não fique entregando Bíblia para qualquer um, né? A questão não é entregar a Bíblia, a questão é entregar a Bíblia para a pessoa certa, a pessoa que o Senhor está preparando o coração dela para receber a mensagem do evangelismo. Então eu te convido assim, escreva você uma carta de evangelismo, né? Ah, Bilu, eu não tenho dinheiro para comprar a Bíblia. Faz as cartas de evangelismo, sabe? Faz várias cartas, a próprio punho mesmo, sabe? E você sai e entrega para uma pessoa, entrega para outra, sabe? É muito lindo isso. A gente precisa sim fazer a obra de Deus. Aqui no meu bairro, né, onde eu vou, em médicos, em consultas, eu sempre levo 1, 2 Bíblias a mais. Chegou situações, quando meu marido ele fez, há uns 2, 3 anos atrás, ele fez uma cirurgia de apêndice, eu levei a minha Bíblia, eu tinha esquecido de levar uma Bíblia a mais, né? E eu levei uma Bíblia dessas assim, um pouco menor, mas com todas as minhas anotações, E eu estava esperando, meu marido já tinha feito a cirurgia, eu estava esperando o médico voltar e me falar como foi a cirurgia, tudo, né? E naquele interim, sentou uma senhora muito triste, chorosa, e aí eu comecei a conversar com ela, eu chamei a atenção dela, sentei do lado dela e comecei a falar de Deus, olha, fica calma, fica tranquila, vai dar tudo certo, né? Peguei a minha Bíblia e comecei a ler, olha o que o Senhor promete para nós, né? Tudo que acontece, Deus tem o controle de todas as coisas. E comecei a evangelizar, falar de Cristo para aquela mulher, tudo. E aí, aquela mulher, o semblante dela foi mudando completamente. E o médico veio trazer notícia para ela primeiro, né? E ela já estava com o semblante muito mais calmo, muito mais tranquila. E o médico chamou ela para entrar, já para ver a filha dela que tinha feito a cirurgia, né? Aí eu falei, senhora, só um minutinho. Eu peguei a minha Bíblia, o Senhor tocou no meu coração, não. Pega a sua Bíblia. E eu amava aquela Bíblia, hein? Aquela Bíblia era parecida com essa minha. Uma Bíblia grande, com letras gigantes, extra gigante, né? Com todas as minhas anotações. E o Senhor falou, dá a tua Bíblia para ela. Não questionei, falei, senhora, só um minutinho. Peguei minha Bíblia, dei para ela, olha, um presente para você. Ela, não, é sua Bíblia. Ela até viu, tem as suas anotações. Não, falei, essa Bíblia não é mais minha, essa Bíblia é tua. O Senhor me mandou entregá-la para você. Aquela mulher saiu dali com o sorriso assim, ó, com certeza. E dentro da minha Bíblia tinha uma carta também de evangelismo, que eu sempre tenho uma carta de evangelismo nas minhas Bíblias, né? E aquela mulher, com certeza, Deus falou muito ao coração daquela mulher. Então, o que eu quero dizer assim para vocês, né? Que estejamos sempre preparados para evangelizar uma pessoa. Ah, Bilu, eu não sei evangelizar. Fala do que Deus fez na tua vida, da mudança que Deus fez na sua vida. Não tem um melhor evangelismo que esse. Falar do teu testemunho de vida, do que Deus fez, a transformação que Deus fez na tua vida quando você conheceu Jesus. Quando você recebeu a mensagem, ouviu a mensagem da cruz vazia, porque Cristo ressuscitou ao 3º dia, cheio de amor, cheio de misericórdia, cheio de perdão para aqueles que nele crê, né? Então,
Não feche a sua boca. Deixa Deus te usar. Leia sempre a Bíblia. Eu sempre falo que a melhor forma da gente se preparar para estar assim apta para evangelizar uma pessoa é estar sempre lendo a Bíblia, sempre buscando o Senhor em oração, jejuando pelas pessoas, por familiares. Quer receber uma bênção grande? Adota uma família em oração. Adota uma família, ore e jejue por ela. Você vai ver as bênçãos que Deus vai entregar nas tuas mãos. Bom, eu fico por aqui. Deus te abençoe grandemente. Você que está chegando agora no canal, não esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho para que você venha receber outras notificações que vão vir muito mais histórias aí bíblicas para que a gente venha conhecer mais ainda o poder de Deus sobre a nossa vida. E você, meninas e meninos que já conhecem o canal aqui, eu conto com o joinha de vocês, eu conto com o comentário de vocês, me dando aquela força para eu continuar fazendo esse trabalho maravilhoso. Quer levar a palavra de Deus, quer levar o ensinamento de Deus para todos aqueles que esse vídeo alcançar. E esse vídeo só vai alcançar mais pessoas se você compartilhar ele para os seus contatos no WhatsApp, para as pessoas que você conhece. Fala do nosso canal aqui, porque esse canal não é só meu, esse canal é meu e seu também, tá? Não esqueça o like, deixa o comentário e me ajude compartilhando esses vídeos. Entre na nossa playlist, na playlist tem o Novembro Azul, que nós estamos fazendo, e o Outubro Rosa. Nós falamos ali de 12 mulheres da Bíblia. Entra ali, faz uma maratona dos nossos vídeos, pega teu caderno, anota, pega a sua Bíblia, faz a comparação do que eu estou falando, do que está escrito na Bíblia e vamos aprender a palavra do Senhor juntos. Deus te abençoe, fique com Deus. Um beijo no coração de todos vocês.